à noite. E eu sinto a falta de alguns, eu não sei se faltaram porque achou que não ia ter, mas alguns me mandaram mensagem quando pegar. Vai ter filho, vai ter tudo, gente. Vou estar lá juntos hoje. Vou pedir o pessoal que está lá atrás para sentar na frente, porque a gente fica todo mundo pertinho aqui. E eu creio que Deus falava muito conosco hoje. Hoje ele falou muito com a gente lá, quando a gente estava no churrasco. Ele falou muito com a gente quando a gente fez uma torre grande lá, e os fortes entendem o que eu estou dizendo. Mas creio que também falará muito conosco essa noite também. Eu vou te pedir, vamos ocupar aqui, ó. O que eu vou fazer semana que vem? Eu vou deixar as duas fileiras aqui. Enquanto o pessoal for chegando, eu vou pôr uma cadeira lá para trás. Os meus amigos estão aqui hoje, paz. Sua esposa vai deixar a menininha lá embaixo. Fala, Pedro! E queria chamar o Milton aqui na frente. O Milton vai estar ministrando da parte do Senhor. Nós vamos orar por ele. E é um orgulho para mim. E vocês vão ver mais gente a partir do mês que vem ministrando aqui também. Esse pessoal já está mais preparado, não foi eu que fiz nada, mas eles já estavam prontos, então Deus me deu o presente de tê-los com a gente aqui. Coloca aqui, por favor. Então, e tem alguns que a gente, hoje eu conversava com o irmão lá, falei, irmão, a gente está preparando pessoas para desempenhar o ministério. O Milton já tem costume com isso, então para ele já é mais tranquilo. Mas esse é o nosso papel e a gente quer que a igreja se desenvolva dessa forma, onde cada um pode doar ao Senhor o talento que tem. Que bom que você está aqui. Que bom que meu vizinho está ali, porque ele não lembra, talvez, de mim, meu vizinho está ali atrás, mas quando eu era pequenininho eu passava na rua dele. Então é bom ter vocês aqui hoje. Queria que você, pode ser assentado mesmo, levanta a sua mão aqui para frente. Nós vamos orar pelo Wilton. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu servo. Pelo teu servo que te ama, pelo teu servo que sempre se dispõe, ó Deus, a doar o melhor que ele tem para ti. E ele tem feito isso com tanto esmero, Senhor, ao longo, ó Deus, da sua vida, ó Deus, de cristão. E nós te agradecemos por tê-lo conosco, por tê-lo, ó Deus, como um dos líderes dessa comunidade. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida que ele tem, pela sua família. E pedimos ao Senhor, ó Deus, que debaixo da tua graça, essa noite só possa usá-lo para falar conosco. Temos certeza, ó Deus, que ele é um canal de bênção do Senhor para as nossas vidas. E que hoje toda a igreja experimente, ó Deus, o quanto, ó Deus, o Senhor é bom através da vida dele. O use com poder e graça para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Graça e paz, queridos. Deus abençoe vocês. O pastor Juliano falou aqui que ele não tem participação de nada. É um pouco mentira, viu, pastor Juliano? Tem participação e é de muita coisa. A gente cresce e aprende no Senhor quando a gente encontra pessoas certas na vida da gente. O Senhor é uma pessoa que eu achei certa. Graças a Deus eu acertei. Errei muito em achar pessoas erradas. E também em agir de maneira inadequada dentro do Evangelho. Mas hoje eu olho para a nossa comunidade sim com alegria. Eu fico muito feliz. Toda vez que eu lembro da nossa comunidade, que a gente está reunido, quer para comer, quer para conversar, quer para jogar um futebol, né, Douglas? A gente está reunido e reunido com alegria. Eu sou muito feliz, mas muito feliz mesmo de fazer parte dessa comunidade, fazer parte com vocês, de Deus ter me chamado para estar junto com vocês e que vocês sintam isso também. Sintam que Deus chamaram vocês para fazer parte dessa comunidade. E você pode ter certeza que Deus, Ele vai te usar poderosamente com o seu talento, com aquilo que você tem, para abençoar outras pessoas, para transformar outras vidas, para encher a casa de outras pessoas, para sarar corações, para transformar seres. Deus vai te usar poderosamente, você pode ter certeza disso. Nós estamos num comecinho de vida, é um começo que
é muito gostoso. É um começo que daqui a uns, sei lá, 10 anos, 5, 10 anos, você vai olhar para trás e vai lembrar desse momento aqui e falar assim, nossa, como era gostoso. Como era gostoso estar muito pertinho um do outro, saber das coisas erradas que o outro tem, das coisas certas que o outro tem. E você vai lembrar disso com alegria. Então, esse momento aqui é um momento muito precioso. Curta ele bastante. E tenha ciência de que Deus te quer neste lugar. E que Deus te colocou neste lugar com um propósito. Deus não nos coloca em lugar nenhum sem nenhum propósito. Deus tem propósito em todas as suas coisas. Desde o começo de Gênesis até o final em Apocalipse, você vê que Deus tem propósito em tudo que Ele faz. Deus não é um ser sem propósito. Nós é que às vezes somos sem propósito de nada. Mas quando nós entendemos que Deus tem um propósito na nossa vida, Deus, o poderoso Deus, Ele é fiel e justo para cumprir o propósito dele sobre nós. E é para isso que nós estamos inseridos neste lugar. Para isso que você está inserido nessa comunidade. Para fazer de acordo com o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Deus, eu abri a Bíblia assim, para poder fazer uma estudada a respeito do que a gente ia falar aqui hoje. Deus falou assim, tremendamente no meu coração. E eu espero que Ele fale tremendamente no seu coração. Eu espero conseguir transmitir para você aquilo que Deus falou comigo. Aquilo em que Deus tocou no meu coração, que Ele possa tocar no seu. Não quero que você se sinta constrangido com as minhas palavras. Pelo contrário, quero que você saiba que antes mesmo de eu falar algo para você, Deus falou profundamente comigo. E depois que eu li esse texto, que eu preparei essa mensagem, eu senti o meu coração ser transformado. Então eu quero que o seu coração seja transformado. Uma nova perspectiva de vida. Um novo olhar para as coisas de Deus. Amém? Nós vamos ler lá em Marcos, no capítulo 3, no versículo 6. Do 1 ao 6, Marcos 3, do 1 ao 6. Eu li umas 4 traduções diferentes, e talvez a sua seja diferente da minha, mas talvez eu vou falar um pouco de outras traduções. Fala assim no 3, no 3:1. De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha a mão ressequida, uma das mãos. Estavam observando a Jesus para ver se o curava em dia de sábado, a fim de acusar. Versículo 3. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então perguntou: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando ao redor, indignado e condoído com a dureza dos seus corações. Disse ao homem: estende a mão. E estendeu a mão. E a mão lhe foi restaurada. Retirando-o, os fariseus conspiravam ao longo com os herodianos contra ele, em que como lhe tirariam a vida. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, nós exaltamos o Teu nome pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho que chegou até a nós, pelo Teu Espírito que está sobre nós. Nós Te agradecemos, Senhor. E pedimos ao Senhor que, assim como foi orado pelo pastor Juliano, que o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações. E que a Tua palavra, Senhor, possa ser cumprida nesse momento. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e Te agradecemos. Amém. O Evangelho de Marcos é um dos evangelhos sinóticos. Ele, junto com Lucas e Mateus, ele é uma escrito por próprio Marcos, companheiro de Pedro. Já falei isso aqui uma outra vez, mas repetindo só para os irmãos lembrarem. Ele era companheiro de Pedro nas viagens que Pedro fazia, na caminhada
em que Pedro teve. Então, tudo que Marcos escreve aqui no seu livro, ele escreve numa ótica de Pedro. Ele escreve da maneira em que Pedro falava com seus ouvintes. Ele escreve não de maneira ordenada, mas da maneira em que Pedro falava com aqueles que tinham uma necessidade naquele momento. Então, Justino Martin, um cristão que viveu na época de 150, em meados do primeiro século, do segundo século, ele fala que Marcos escreve o seu livro e chama o livro de Marcos de As Memórias de Pedro. E o Irineu, ele fala que Marcos era um intérprete de Pedro. Então, o livro de Marcos, ele é considerado como uma memória de Pedro. E quem era esse Pedro? Pedro é conhecido por nós como o discípulo de Jesus, chamado também de Cefas, Simão Pedro. Em alguns momentos nós vemos ele aparecendo como um grande homem de Deus, sendo usado por Deus em vários momentos na Bíblia. Mas antes de conhecer Jesus, Pedro ele era um empresário. Ele era pescador e tinha vários barcos ao seu dispor. Então ele trabalhava com pesca. Um empresário bem sucedido na área de pesca. Certo dia, quando ele encontra com Jesus, ele resolve então abrir mão de tudo. E ao abrir mão de tudo, ele resolve levar uma vida nos caminhos em que Jesus estava escrevendo. Pedro, a partir de então, começa a ser conhecido como um discípulo. Discípulo qual que nós vimos falar dele, falar muito bem dele, um dos discípulos pelo qual Jesus falou assim: Pedro, muitos falam a respeito de mim, e tu o que dizes? É quem falou assim: tu és o Messias, o enviado, o Filho do Deus Altíssimo. Esse mesmo Pedro é aquele Pedro que Jesus fala assim: olha, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E esse mesmo Pedro é aquele Pedro que, quando estava lá em Atos, esperando a promessa que ia vir, que Jesus tinha prometido: eu vou, mas não vos deixarei órfãos, enviarei sobre vós o meu Espírito, esperando a promessa que Jesus tinha dado, falou assim: olha, ficai em Jerusalém até que do alto vos seja revestido. Para alguns, o cumprimento da promessa feita a Joel: derramarei nos últimos dias sobre toda a carne do meu Espírito. Pedro é aquele homem que esteve lá, esperando a oportunidade do Espírito enchê-lo. E esse mesmo Pedro é aquele Pedro que falou com eloquência a respeito das coisas do reino dos céus, discernindo Deus desde Moisés até o nascimento de Jesus e apresentando Jesus como o enviado de Deus. Esse mesmo Pedro, cheio do Espírito Santo, leva e convence 3.000 pessoas aproximadamente a se converterem, os primeiros cristãos convertidos após os apóstolos. Esse mesmo Pedro é aquele Pedro que, cheio do Espírito Santo, teve uma revelação da parte de Deus, no sentido concernente de que as coisas que eram impuras aos olhos do homem, Deus poderia transformá-las puras, quando ele tem uma revelação num sonho, e vai até a casa de Cornélio, e entende a revelação de Deus. Ele é um missionário sendo enviado à casa de Cornélio, onde todos se convertem. Então, é sobre este Pedro, a visão deste Pedro, que Marcos escreve todas essas palavras. E quando Marcos escreve essas palavras, ditas por Pedro em algumas ocasiões, Marcos ele tenta trazer de maneira mais clara o possível, uma linguagem mais clara o possível, de que seu ouvinte pudesse entender. Como assim? Quando se escrevia algo, já foi dito pelo pastor Juliano algumas vezes aqui para nós, ou até nas terças-feiras quando a gente está estudando, que naquela época não eram muitas pessoas que liam, eram poucas que tinham, o domínio da leitura. Então, quando se escrevia algo para se falar, para que aqueles que ouviam entendiam o que estava sendo lido. Então, Marcos, quando escreve, ele escreve de maneira mais clara, para que seus ouvintes pudessem entender.
Pois bem, transcorrendo sobre a mensagem, nós vamos falar hoje sobre posicionamento. Posicionamento. E quando eu lembrei dessa palavra posicionamento, que é se posicionar a respeito de algo, ou colocar uma posição sobre uma opinião apresentada, é um posicionamento. Falando de posicionamento, eu lembrei da empresa onde eu trabalho. Acho que todos aqui devem saber onde eu trabalho na Drogaria Araújo. E, graças a Deus, uma empresa muito boa, né? Eu não gosto muito dela, não, mas uma empresa muito boa. Brincadeira. Uma empresa muito boa, mas lá a gente fala muito de uma palavra que chama empoderamento. E eu pensei em posicionamento e pensei em empoderamento. São duas palavras. Empoderar-se é trazer para si algo como se fosse seu. É tomar para si algo e cuidar dele como seu. Tomar poder, tomar parte daquilo dali. Uma outra coisa que a gente usa lá chama análise de perfil. Quando nós nos empoderamos, nós nos pegamos a nossa posição e empoderamos daquilo que nós fazemos. Nós líderes, eu sou um líder naquela empresa, nós líderes analisamos os perfis das pessoas que trabalham conosco. Analisando esse perfil, qual o perfil que cada um tem, nós podemos dar para cada pessoa um empoderamento diferente. Um tem a capacidade de fazer algo com excelência e o outro tem capacidade de fazer outra coisa com excelência. De maneira que o empoderamento que é distribuído para cada um consegue fazer de maneira com que a excelência seja feita no conjunto como um todo. Espero que vocês tenham conseguido me entender. Dentro desse empoderamento que a gente já fez, tem algo que é muito usado, está sendo muito usado, está na mídia, está nas empresas, chama coaching. O que é o coaching? Minha empresa, tá, queridos? Não estou falando fora dela pode ser diferente. O coaching, ele é um treinamento aonde o líder, ele se aproxima daquele que está recebendo o empoderamento de alguma área e treina aquela pessoa, que é para venda, que é no meu caso, que é para operar um caixa, que é para distribuição de mercadoria, que é para recebimento de mercadoria. Ele treina, ele observa como é que ele pode fazer de maneira com que aquela pessoa, dentro da sua análise de perfil, como é que aquela pessoa pode exercer melhor a sua função, e ele treina e capacita aquela pessoa, ele faz um coach com ela. Aí, por que eu estou falando de tudo isso? Porque depois que eu li essa passagem, eu fiquei pensando em Jesus. E eu fiquei pensando sobre essas pessoas que trabalham com marketing, que mexem com essas coisas de empresa, que trazem todas essas ideias que eu estou falando aqui para vocês. Será que eles já leram a Bíblia? Porque quando a gente olha para Jesus, a gente vê Jesus fazendo tudo isso. Dando empoderamentos para os discípulos, mostrando para eles que eles têm autoridade para pisar sobre serpentes, para expulsar demônio, dando autoridade, usando o perfil de cada um, avaliando cada um no seu perfil, Jesus derramando o poder dele sobre cada um de acordo com as suas necessidades e de acordo com que eles pudessem trazer crescimento para a igreja. Por isso que o apóstolo Paulo fala que nós somos um corpo, que cada um tem a sua função diferenciada, e nenhum é maior do que o outro, porque o maior está sobre todo o corpo, que é o cabeça. Então nós somos todos iguais, fazemos parte de um corpo onde somos todos iguais. Aí eu vejo Jesus fazendo coach com seus apóstolos. Ou vão comigo ali na sinagoga, ou vão comigo ali no monte orar, ou vão comigo ali expulsar uns demônios, ou vão comigo ali de 2 em 2 a gente poder. Eu vejo Jesus treinando os seus discípulos. Então, se a gente for ver o que acontece hoje em dia, nós vemos que Jesus, ele era precursor dessas coisas. Até mesmo porque ele era Deus, Criador de todas as coisas, quem fez todas as coisas. Pois bem, Jesus, no capítulo 1, fala que, de novo, entrou Jesus na sinagoga. De novo, entrou Jesus na sinagoga. Quando fala de novo, está falando de uma repetição. Quer dizer, não é a primeira vez que Jesus estava indo na sinagoga. Era o costume dele ir várias vezes na sinagoga.
Porque a sinagoga, depois lá no exílio da Babilônia, quando os judeus são espalhados, são tirados de Jerusalém e são espalhados, eles começam a perder, eles perdem o centro da onde eles poderiam se reunir, que era chamado templo. Então o que eles fazem? Eles criam casas privadas, que eram chamadas de sinagoga, onde tinha púlpitos, onde eles liam o Torá, que eram as escrituras sagradas deles, onde eles conduziam o seu povo ao ensinamento, onde eles ensinavam sobre a sua cultura, onde eles traziam ao seu povo a educação devida e mais, ensinavam acerca do Todo-Poderoso, que é o único Deus, o Deus verdadeiro. Então Jesus, quando ele vai até essas sinagogas, ele vai na sinagoga com um intuito de ensinar, de crescer na educação e de comungar com seus irmãos. A sinagoga também foi criada para isso, para que os judeus pudessem ter a proximidade um do outro. Quando se tinha uma sinagoga e que os judeus se deslocavam para ir até aquele local, ali eles sabiam que eles iam encontrar todos os irmãos deles ali. Quando eles estavam dispersos, não, mas ali sim, ali todo mundo tem que falar a mesma língua, todo mundo tem que pensar da mesma maneira, todo mundo tem que crer no mesmo Deus, todo mundo. Então, ali era o lugar de se aprender. Então, de novo, Jesus sobe para a sinagoga, ou vai até a sinagoga, ou entra na sinagoga. Algumas pessoas falam assim, e Jesus entra na sinagoga, não fala que é de novo. Mas Jesus, quando ele entra nessa sinagoga com essas intenções, ele entra num dia de sábado. E sábado aqui, nesse pedaço aí que a gente leu, da Escritura, que nós chamamos hoje de Escritura Sagrada, lembrando que nós aprendemos que quando se fala de Escritura aqui no Novo Testamento, está se dizendo, se referindo ao Torá, ao Antigo Testamento. Então, quando Jesus ele entra na sinagoga, ele entra num dia de sábado. E nesse dia de sábado, era o que estava correndo no assunto aqui. Os judeus que estavam lá no dia de sábado, os fariseus, eles estavam lá esperando Jesus. Eles sabiam que Jesus estava lá. Porque eles sabiam que Jesus era um judeu legítimo. Um judeu legítimo, no dia de sábado, vai na sinagoga. Eles sabiam que Jesus ia entrar lá e eles estão lá esperando Jesus. E o que é que eles foram fazer lá? Foram observá-lo. Esse sábado era para o judeu um dia sagrado. Na transliteração do hebraico, sábado significa descanso ou cessar a atividade. Então, sábado para o judeu era sagrado. Então, quando Jesus entra lá no seu dia de sábado, e os judeus lá esperando ele, e os judeus esperando que Jesus fizesse algo no dia de sábado que aos olhos deles era proibido, porque esse Jesus era um Jesus que se dizia Senhor do sábado, para saber que o Filho do Homem também é Senhor do sábado. Certa feita, Jesus estava andando na estrada com seus discípulos, e eles estavam com fome, e eles foram lá e pegaram espigas de milho, e começaram a comer, grãos, e começaram a comer, e foram interpelados pelos fariseus a respeito do que eles estavam fazendo, que era um dia de sábado, estavam colhendo. Jesus fez eles lembrar de Davi, quando Davi entrou no templo de Abinadab, e lá ele comeu das coisas que era dada aos sacerdotes, e alimentou os seus. E Jesus estava falando assim, eu sou o Senhor do sábado. Então o que Jesus estava querendo dizer? Ele estava querendo enfrentá-los, querendo fazer com que eles ficassem envergonhados? Não, pelo contrário, Jesus estava querendo dizer para eles assim, olha, o homem é mais importante do que o sábado, porque o sábado ele foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Então o que Jesus estava querendo dizer com aquilo? Olha, no sábado vos é lícito fazer o bem um ao outro. No sábado você pode fazer o bem um ao outro. No sábado você pode ajudar o seu irmão se ele precisar de ajuda. Ou no sábado você vai deixar o seu irmão desfalecer? Então Jesus, ele entra ali no sábado, e ao entrar naquela sinagoga,
Jesus, ele depara com 3 pessoas diferentes dentro daquela sinagoga. Ele depara com um enfermo, necessitado, com um inválido, com um excluído, com o que tinha a mão atrofiada. Jesus se depara com este homem. E aonde este homem estava? Ele estava à margem. Ele não estava inserido, ele estava à margem, ele estava distante. Jesus também se depara com um fariseu. Um judeu religioso extremista, que estava lá para observar Jesus e para poder pegá-lo em algo que ele falasse ou fizesse que pudesse condená-lo. Ele encontrou lá também uma terceira classe de pessoas, que eu falei 3 pessoas, mas são classes de pessoas, os herodianos. Quem que eram essas pessoas? Eram políticos romanos, da parte de Herodes, né? Eram políticos romanos. Sabe qual era o intuito deles ali no meio deles? Era pegar Jesus, fazer com que Jesus cessasse a sua caminhada, porque Jesus excitava no meio do povo um sentido de liberdade. O judeu, sendo escravizado por Roma, entendo escravizado, sendo debaixo de Roma, e aparece um homem falando que esse povo judeu seria livre, sendo mostrado e apresentado como o libertador daquele povo, e isso deixava inculcado quem dominava aquela província. Então essas pessoas se ligaram aos fariseus, não que gostavam deles. Essas pessoas não eram amigos dos fariseus, não confundam, eles não eram. Eles não se davam uns com os outros, eles não gostavam uns dos outros. Mas esses políticos, eles pensaram, já que tem no meio do povo judeu uma classe de povo que não quer aquele homem, que quer libertá-los, vamos unir a ele e matar esse homem. E o povo fariseu uniu a eles pensando a mesma coisa. Se nós precisamos de alguma autoridade para poder eliminar Jesus, já que nós estamos debaixo de um domínio de alguém, então que seja esses políticos. Então estavam lá essas 3 classes de pessoas. O enfermo, que estava à margem que eu falo mais distante. No meio, os poderosos, vamos dizer assim, aqueles conhecedores, leitores, instruídos, que estavam ali para receber uma palavra e para equilibrá-la, ou para discutir a respeito daquela palavra, ou para não aceitar aquela palavra, e os políticos que estavam ali só no intuito de eliminar aquele homem, de maneira com que aquelas suas palavras de liberdade, aquelas pessoas que o seguiam, se cessassem por ali mesmo, não colocassem em risco a autoridade romana. Mas lá no meio estava um homem chamado Jesus, reformador da ideologia humana, um homem estruturado, cheio de Deus, cheio do Espírito de Deus, um homem capaz de perceber as coisas. Eu falo homem porque Jesus era homem, e a Bíblia nos fala isso o tempo todo. Não há nenhum outro mediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo era homem. Não se iluda achando que Jesus era um Espírito que desceu, iluminado nessa terra. Jesus era um homem cheio de Deus, cheio do Espírito de Deus, o Deus encarnado. Então Jesus, um homem de Deus, cheio de Deus, no meio daqueles covis, ele pôde olhar e entender as pessoas que estavam ali ao redor. Mas Jesus, com o seu olhar, às vezes quando nós continuarmos a ler o texto, você vai pensar assim, não, Jesus foi cruel com aquele povo. Não. Ele quis esclarecer aquele povo que estava ali. Até mesmo aqueles que foram lá para matá-lo. Até mesmo aqueles que não eram judeus, ou sendo não judeus, que eram políticos, que estavam lá para persegui-lo e para destruí-lo, ele também quis esclarecê-los. Aí Jesus faz algo assim,
Muito show. Muito show que Jesus faz. Jesus observa o seu meio e ele pensa: esse povo que está inserido aqui no meio, esse povo que está inserido aqui, esse aqui quer me matar, esse aqui está procurando alguma coisa que eu possa falar ou fazer para me destruir, esse daqui está querendo que eu fale a respeito do sábado só para ele poder unir com aquele de lá me matar. Aquele de lá é o que quer me matar, porque eu estou querendo libertar o povo de Israel, e esse é o meu papel. E Jesus, ele se posiciona diante do seu papel. Jesus nunca foi covarde. Jesus não é e nunca foi covarde. Como Deus não é e nunca foi covarde. Como Deus, Jesus como Deus sempre se aproximou do homem. O homem que vive correndo de Jesus, de Deus, do próprio Jesus, desde o Éden. Mas Jesus, ele está ali inserido naquele lugar para trazer unidade àquelas pessoas. Para fazer aquelas pessoas entender que todos que estavam ali eram de iguais formas. E de igual modo, todos poderiam ter acesso a Deus. Então Jesus, ele vê aqueles que estão no meio e vê aqueles que estão afastados. E ele vê aquele homem enfermo, aquele homem pecador, que era assim que os judeus pensavam a respeito de uma pessoa que tinha uma enfermidade, porque o relato aqui não fala se ele era ferido por um acidente de trabalho, ou se ele estava ferido por uma enfermidade de nascença, ou se ele teve uma doença. Não relata isso aqui, mas era natural o judeu pensar que uma pessoa que tinha uma enfermidade, ela era pecadora. Não, aquele homem, ele está à margem da sociedade porque ele é um pecador. Ele não trabalha, sabe por quê? Porque ele é um amaldiçoado de Deus. Deus amaldiçoou ele, a família dele. Então ele tem que ficar longe mesmo, ele não pode ficar perto da gente não. Uma pessoa amaldiçoada de Deus, ele não pode ficar perto de mim não. Era assim que o judeu pensava. Então ele vivia excluso da sociedade. E Jesus viu aquele homem e ele pensou assim: no meio de todos que estão aqui, aquele homem é o único que veio aqui com o coração aberto para cumprir o intuito que tinha na sinagoga, de aprender a respeito de Deus, para ser educado a respeito da doutrina de Deus, para aprender sobre as Escrituras. E o que Jesus faz? Ei, vem cá, levanta aí, vem cá. Algumas pessoas falam assim, Jesus fala assim, levanta, vem aqui para o meio. Quando a gente fala assim, quando Jesus fala assim, vem aqui para o meio, Jesus está expondo ele. Está colocando ele numa posição onde todos vão vê-lo. E se aquele que estava aqui na frente ainda não tinha percebido que esse homem estava lá no fundo, ele agora percebeu. Ei, você aí que está à margem, você mesmo, vem aqui para o meio. Vem aqui para o meio. Sabe o que Jesus fez nesse momento? Ele falou para ele assim, olha, você não está excluso. Na minha religião, você não está afastado. Na minha religião, de maneira alguma, você é da margem da sociedade. Na minha religião, de maneira alguma, você é um pecador afastado de Deus. Pelo contrário, a minha religião, ela te inclui. Ela te coloca no meu meio. E ela te faz ficar no meio, para que os outros saibam que você também está buscando a Deus. Para que os outros saibam que eles têm pecado igual você tem. Você quer ver só uma coisa? É lícito fazer o bem ou mal no sábado? Jesus pergunta para todo mundo. Quando Jesus faz essa indagação, ele faz essa indagação com um propósito. É lícito fazer o bem ou o mal no sábado? Porque os judeus subiam para a sinagoga no sábado para buscar ensinamento, educação, cultura e aprender a respeito das Escrituras, mas, no entanto, eles estavam ali com a mente mal, pensando em fazer o mal. Por isso que Jesus pergunta para eles, é lícito fazer o bem ou o mal no sábado? Porque se vocês estão esperando que eu faça algo para me condenar no sábado, então vocês já se condenaram, porque não é lícito fazer o que é mal no sábado. É lícito dar a vida no sábado ou matar no sábado? Quando Jesus também faz essa indagação, ele está colocando na mente daquelas pessoas que estavam ali, assim, espera aí, nós viemos aqui para poder se pegarmos
ele, em alguma observância, aonde ele venha fazer algo errado, num dia em que é sagrado para nós vamos matá-lo. Aí ele pergunta se é lícito matá-lo no sábado. Jesus está falando para ele assim: é lícito vocês me matar no sábado? É lícito você sair da sua casa num sábado, que no dia que vocês consideram sagrado, não é eu que estou considerando sagrado, não, é vocês. Um dia que vocês consideram sagrado, vem para aqui para poder minuciar as minhas palavras, para fazer, intentar o mal contra mim. Então é lícito fazer o que é mal no sábado? Quando Jesus coloca aquele homem ali no meio e faz essa pergunta, ele coloca todos eles na mesma posição daquele homem. Vocês estão falando que esse homem é pecador porque ele tem a mão atrofiada? Mas, no entanto, vocês têm o coração atrofiado porque vocês querem fazer o que é mal. Vocês estão subjugando este homem e colocam ele à margem da sua sociedade porque ele tem a mão atrofiada e não consegue trabalhar. Vocês também têm a mente atrofiada porque vocês procuram matar o ser humano. E procuram matá-lo no dia que vocês consideram sagrado, no dia que vocês consideram que é o dia separado para Deus. E esse dia foram vocês mesmos que falaram que é sagrado, interpretando as Escrituras segundo o que foi falado lá em Gênesis, quando Deus descansou no 7º dia. Vocês falam que ele é sagrado. Eu falo que o sábado foi feito para o homem, e não o homem foi feito para o sábado. E para que vocês saibam que o Filho de Deus é Senhor do sábado, ele certa vez falou: levanta-te e anda. Não é isso? Só que nesse momento aqui, Jesus faz um choque de pensamento naquelas pessoas. Eu não acredito que todos saíram dali com a mente transformadas, não. Não acredito. Porque ao final do capítulo ele termina falando que não saíram. Mas que alguns saíram dali pensando naquele choque de pensamento, e pensando no que eles estavam fazendo, e pensando no que eles foram buscar ali. No versículo 6 fala que os fariseus, depois que Jesus falou isso, eles começaram a murmurar entre si. E Jesus, percebendo aquilo, Jesus ficou com o coração condoído, entristecido, um coração ferido, porque eles não entenderam. Eles não entenderam, e aquilo feriu o coração dele. Ele não ficou demasiadamente feliz de maneira alguma. Ele não ficou alegre com aquela situação. Bem feito, vocês que vieram aqui me matar. Não, ele não ficou com esse sentimento. Pelo contrário, ele ficou condoído. Ele ficou triste, amargurado de coração, pensando assim: puxa, eles não entenderam? Hoje é o dia de vocês aprenderem a respeito da palavra e vocês não entenderam. Hoje é o dia de vocês aprenderem a respeito das Escrituras, e quando vocês encontram um homem que traz uma revelação de Deus para vocês, vocês não entendem. Então Jesus, ele coloca aquele homem no meio e fala para ele assim: meu amigo, você está inserido agora, você faz parte desse povo aqui. Eu fico pensando naquele homem com a mão atrofiada, mão seca, e na cabeça dele, porque as pessoas eram curadas por fé, então ele teve fé. Para ser curado, ele teve fé. Na cabeça dele, ele pensando: eu entendi. Eu entendi. E na cabeça de Jesus, Jesus pensando: ele entendeu. O que estava à margem, entendeu. O que estava inserido, não entendeu. E me fez lembrar do versículo que está em João 1,12. Veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos o quanto receberam, deram o poder de serem feitos filhos de Deus. E ele entendeu, e você falou assim: peraí, então quer dizer que eu, pecador, que estou à margem, posso estar aqui no meio deles e ser como eles? Eu entendi.
Jesus olhou para ele e disse: você entendeu? Estende as suas mãos. Estende as suas mãos. E a Bíblia relata que aquele homem, ao estender as suas mãos, ele é curado. E a mão direita fica igual à esquerda, e a esquerda igual à direita. As duas mãos ficam igualmente sãs. Aqueles homens não tiveram com o que acusar Jesus. Sabe por quê? Porque na sua própria consciência, eles mesmos se acusavam. Eles sabiam que o que Jesus fez era um bem tão maior do que o mal que eles estavam intuitos no coração em fazer. Quando Jesus faz a pergunta se é lícito fazer o que é bem ou o que é mal no sábado, eles ficam em silêncio, eles não têm o que falar. E quando Jesus faz o milagre de restaurar a mão daquele homem pecador, julgado pecador por eles, que talvez nem pecado ele tinha, eles saem conspirando, os fariseus saem conspirando junto com os herodianos. E esse sentido de conspiração é de trocar informação a respeito do que nós vamos fazer agora para matar esse cara. Do que nós vamos fazer agora para poder destruir esse homem, acabar e cessar. Não foi desta vez. Não foi dessa vez. Jesus ficou muito triste, porque eles não entenderam. Mas teve um que entendeu. Uma pessoa não entendeu. Pelo menos uma entendeu. Jesus estava lá para dizer que somente um entendeu. Mas pelo menos um entendeu. O que estava à margem, ferido, em pecado, destruído, sem perspectiva, foi inserido na sociedade. Agora ele é um homem da sociedade. Agora ninguém pode apontar e falar que ele é um maldito. Agora ninguém pode colocar o dedo e falar para ele que você não pode estar aqui no meu meio. Agora ninguém pode falar para ele assim: você não pode sentar nessa primeira cadeira aqui, senta lá nas últimas. Porque agora ele está inserido. Agora ele faz parte. Agora ele é concidadão dos santos, co-participador do reino de Deus. Essa é a promessa que Jesus tem para nós. Essa é a promessa que Jesus também tem para nós. Quando Jesus ele olha para aquele homem à margem da sociedade, ele olha como quem olha para nós hoje. Eu, há 20 anos atrás, era um homem que estava à margem da sociedade. O que era eu à margem da sociedade? Um homem sem Deus, sem conhecimento de Deus, afastado de Deus pelos meus próprios pecados, destruído, um homem sem esperança, um homem sem fé, um homem desligado de Deus. Mas há 20 anos atrás, eu estava até lembrando da data que eu me converti, foi no dia 5 de março de 1997. Foi quando eu reconheci, eu já tinha reconhecido antes, mas é aquele momento que a gente levanta a mão, sabe? Foi aquele momento que eu levantei a mão. Quando Jesus entrou na minha vida e me tirou da margem e me inseriu. Mas quando Jesus nos tira da margem e nos insere no meio, Ele nos insere, vou comparar com a sinagoga naquele momento, Ele nos insere no meio, não para sermos como os que estão ali. Nós fomos inseridos para julgar os outros, para apontar o outro. Os nossos olhos não foram abertos, não foi para enxergar o pecado do outro. Os nossos olhos foram abertos para enxergar os nossos pecados. Quando Jesus nos insere, existe uma responsabilidade que é colocada sobre nós. É uma responsabilidade de inserir outros. O que é inserir outros? É eu estar inserido no meio e lembrar que eu estive à margem. É eu estar no meio
e lembrar do meu passado. Olha, eu já estive na margem como aquele homem está hoje. Olha, eu estava na margem como aquele lá, olha, está na margem. E Jesus lança sobre nós uma responsabilidade. Uma responsabilidade que nós não podemos rejeitá-la. Se nós queremos ser inseridos, nós não podemos rejeitá-la. Porque se nós nos dissermos inseridos, mas rejeitarmos em nos posicionarmos diante das situações que estão ocorrendo no mundo, ou diante das coisas que contrapõem a palavra de Deus, ou que afastam o homem de Deus, e nós ficarmos calados, e nós deixarmos de apresentar aquilo que é sagrado, aí o inserir então não teve valor. Porque fui inserido, mas continuei igual aos fariseus que estavam lá no meio, procurando alguém para acusar. Então, quando nós somos inseridos para enxergar o outro que está à margem e poder conduzi-lo para cá também. E existe uma responsabilidade que está lá escrita em Filipenses 2, do 5 ao 8. O apóstolo Paulo fala assim, olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Lembre do sentimento que houve em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se humilhou e tomou a forma de homem, reconhecida em figura humana. E esse que se humilhou e foi reconhecido em figura humana, foi obediente até a morte e morte de cruz. Essa responsabilidade pesa sobre nós. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se você for inserido, você tem que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se você está no meio, você tem que gritar, você aí, que está à margem, vem cá. Quando a Bíblia fala, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não julgou com usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, é porque ele estava num patamar muito mais elevado do que nós. Mas muito mais elevado do que nós. Mas muito mais elevado que o nosso. E ele foi para um patamar muito mais baixo do que qualquer um da história da sociedade. Porque a morte que ele teve, quando fala da morte de cruz, era a pior morte que se tinha naquela época. Era a morte que se considerava o homem mais maldito da terra, é aquele que morria na cruz. E Jesus, ele foi até o mais afastado. Se eu me julgo inserido, se eu estou no meio, se eu faço parte dessa comunidade, se eu fui enxertado na videira verdadeira, como eu creio que eu fui, como você crê que você foi, se você agora é filho de Deus, co-herdeiro de Deus, é filho por adoção, por parte em Jesus, se você foi colocado no meio da sociedade de Deus, se você agora é vida e vida de Deus, flua essa vida, querido. Vá até a margem. Vá até a margem. Porque na margem tem pessoas que precisam ouvir. Tem pessoas que precisam ser curadas. Vocês já ficaram em algum show? Estou falando do show porque está no nosso tempo. Se eu for falar de Jesus ministrando para uma multidão, talvez você não vai entender. Mas vocês já foram em algum show e que você ficou muito distante do show, que você mal ouvia o que o vocalista estava falando, ou o que aquelas pessoas ali perto estavam falando? É assim que eram as pessoas na margem. Pouco ouvia, porque estava longe. Ainda mais quando não usava o microfone. Jesus falava, as pessoas falavam assim. Então aquele que estava muito distante, às vezes ele nem ouvia. Às vezes chegava até a ele a palavra que ia sendo passada. Ele falou mesmo? Porque não chegava até ele. Então ir até a margem é fazer com que sua voz chegue até o último. É fazer com que a voz vai até o último. E aquele que está lá no final, que é considerado o menor, você se faça menor como ele. Tão pequeno quanto ele, a ponto de
se dá pela vida dele para que ele possa ser inserido. E foi isso que Jesus fez aqui. Mas talvez você está aqui pensando, mas eu não estou inserido. Eu estou à margem. Se você está à margem, eu quero te dizer que Jesus te chamou para o meio hoje. Jesus te inseriu no meio hoje. Na verdade, Jesus te inseriu no meio antes da fundação do mundo. Só que você entendeu isso hoje. Então, se você sempre se sentiu à margem da sociedade, se você sempre se sentiu à margem do Evangelho, ai, tadinho de mim, eu não posso falar, ai, tadinho de mim, eu não posso pregar, ai, tadinho de mim, eu não posso levar o Evangelho, ai, tadinho de mim, você não é tadinho, você hoje é inserido, Jesus te inseriu, e o poder do Evangelho de Jesus Cristo é esse, é que os nossos olhos são abertos para entender. Nós não nos tornamos a melhor pessoa do mundo nesse momento. Se alguém te falar isso é mentira, você não se torna a melhor pessoa do mundo nesse momento, mas você entende. Aquele homem que tinha a mão atrofiada, ele não se tornou o melhor homem naquele lugar onde ele estava. Isso é dali um homem mais rico, um homem que teve um monte de posse. Ele não se tornou isso, mas ele entendeu. A riqueza está no entender. A riqueza está no abrir os olhos e falar assim: eu entendi. Eu entendi. Quando aquele homem fala, eu entendi, Jesus fala, então estende as suas mãos. Então, se você entendeu, Jesus diz, eu abro os seus olhos. Se você entendeu, Jesus fala, eu te insiro no meio. Se você entendeu, Jesus fala, eu te trago para perto de Deus. Se você entendeu, Jesus te fala, este é o novo Evangelho das Boas Novas. Sem mistura. Sem blá blá blá, sem muita coisa. O Evangelho da salvação é essa, que Cristo veio dos céus, enviado da parte de Deus, Ele era o próprio Deus, e Ele desceu aos céus, dos céus para a terra e se fez homem como eu e como você, para morrer no nosso lugar, para nos inserirmos no meio do reino de Deus e nos tornarmos filhos de Deus, e termos acesso a tudo que era único e exclusivamente de Jesus. Porque também somos filhos, e filhos feitos por parte dele. Se somos inseridos, temos uma obrigação. Se não somos inseridos, agora entendemos que podemos ser inseridos. E os nossos olhos foram abertos. E eu posso me achegar a Deus agora. Eu posso estar próximo de Deus agora. Porque eu entendi a promessa de Deus. Porque eu entendi a vontade de Deus. Então a oração que eu faço, irmãos, é que no decorrer de hoje, ao nós sairmos daqui do meio, nós não saiamos como os fariseus saíram, cochichando. Quando eu falo cochichando, é claro que você não vai sair daqui falando que vai me matar, não é isso. Mas você não vai sair daqui cochichando no seu coração, será que... Não, você vai sair daqui com o entendimento, com a mente aberta. Entendido que Jesus... com você, Ele é um, e Ele pode fazer você sair da margem e te inserir, e fazer com que você insere o outro. Aí esse é o coach verdadeiro. Esse é o coach verdadeiro. Na hora que eu vi minha chefe falando de coach, eu tinha lido a respeito disso aqui, eu fiquei pensando, ela não sabe o que é o coach verdadeiro. Esse é o coach verdadeiro. O ensinamento verdadeiro. O treinamento verdadeiro. Quando nós andarmos uns com os outros unidos, como nós temos andado, depois que eu fui inserido no meio de vocês, e que vocês estão inseridos no meu meio, eu tenho crescido um tanto, e aprendido um tanto, e eu sei que eu posso dar muito para a sociedade, eu sei que eu posso, e a oração que eu tenho feito, Deus me ajuda a fazer mais pelo meu próximo, porque eu não tenho feito. Então eu quero que a sua mente seja colocada isso hoje, que na sua mente seja aberta isso hoje. Eu preciso fazer algo para a minha sociedade. O meu vizinho pode estar sendo perdido hoje. O meu vizinho pode estar sendo levado hoje. O meu vizinho, como a Bíblia chama de próximo,
pode estar perdendo a sua salvação. Porque ele não teve a oportunidade de ouvir o que você ouviu. Então você está inserido. Assuma a responsabilidade de cristão. Se coloque de pé no meio do povo. Do meio. Porque quando nós estamos no meio, nós somos observados. Se coloque no meio. Não tenha medo de se colocar no meio. Aquele homem poderia ter tido medo de sair lá de trás e vir para frente. Ou para o meio, onde Jesus chamou ele. Ele poderia ter ficado com medo. Ele poderia não ter ido. Mas ele veio para o meio. Não tenha vergonha do seu pecado. Não tenha vergonha da pessoa falar assim, aquele cara lá, aquela mulher lá, aquele rapaz. Não tenha medo nem vergonha disso. Porque quando você é trazido para o meio por Jesus, quando você é colocado no meio por Jesus, todos os seus pecados são perdoados. E aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo, já disse o apóstolo Paulo. Se você está inserido no meio, toma essa verdade para você. Toma essa verdade para você. Você é uma nova criatura. Deus te fez de novo, te deu uma nova oportunidade. E a oportunidade que Deus te deu, ela cai na sua mão como talento. E certa vez Jesus falando de talento, ele falou assim, que quando Deus, exemplificando que Jesus falou isso, Deus te deu um talento e colocou na sua mão 1 talento, 2 talentos, 3 talentos, 5 talentos. O que você vai fazer com ele? Você pode não fazer nada. Pode pegar esse talento, enterrar ele e deixar lá enterrado. Como você pode multiplicar o seu talento? E eu quero que você entenda o seu talento como o bem da sociedade. O talento que Deus derrama sobre nós não é para nós mesmos. Se algum dia você entender que é para você mesmo, você não vai conseguir usar ele direito. O talento que Deus dá para você, ele não dá para você, ele dá para os outros. Jesus, quando ele derrama o seu Espírito sobre a igreja, ele não derrama o Espírito dele sobre a igreja para a igreja só. Ele derrama o Espírito dele para os outros. Para o milagre de Deus chegar aos 3.000, o Espírito de Deus teve que descer sobre Pedro, sobre os outros 12 e sobre os 500 que estavam ali reunidos. Para o Evangelho chegar até nós, o Espírito de Deus teve que ser derramado sobre os 500, sobre os 3.000 depois, sobre os 5.000 que foi batizado depois. O Espírito de Deus teve que ser derramado, mas não foi derramado sobre ele, para eles. Um homem uma vez falou com Pedro assim, olha, quanto que você quer para me dar disso que você tem? O que eu tenho não é meu. Ele não tinha entendido o que Pedro tinha. Não é meu, não é assim que você adquire. Mas todas as coisas que temos, nós só temos porque do céu nos é dado. E se do céu te foi dado, querido, ele não foi dado para você. E enquanto você estiver entendendo o que é para você, você não vai frutificar. Na hora que você entender que não é para você, que é para o seu próximo, é para me abençoar o meu próximo, é para me abençoar o meu próximo, é para me abençoar o meu próximo, é para me abençoar o da margem, e o que está além da margem, o que está lá para lá da margem, aí Deus me usa. Aí Deus derrama sobre bênçãos sem medidas. E essas bênçãos às vezes não é nem dinheiro não, viu querido? Essas bênçãos às vezes é perseguição. Essas bênçãos às vezes é poder do Espírito sobre nós, de maneira que nós venhamos confrontar as ideias. Confrontar as ideias. Nós estamos num período de pessoas pensantes, pessoas inteligentes, todo mundo com a sua ideia, todo mundo com a sua filosofia. Cada cristão tem a sua filosofia diferente, cada cristão pensa algo a respeito de algo. O Espírito de Deus vem sobre nós para confrontar as nossas ideias e para fazer com que as nossas mentes sejam sãs, como a mente de Cristo é sã, para nós chegarmos a termos a estatura perfeita de Deus, que é Jesus Cristo. Então, se você estava à margem, hoje você está inserido. E se você já estava inserido e estava ainda, eu quero te dizer que hoje Deus te despertou e abriu seus olhos. Então se movimente. Quero que você feche seus olhos.
Eu quero que você, com os olhos fechados, a gente pede fechar os olhos porque não é nenhuma mágica, não. É só para você poder pensar. Eu quero que você, com seus olhos fechados, você pense em tudo que foi falado aqui hoje. Eu quero que você pense assim: eu estou inserido no meio ou eu estou à margem? Eu estou indo no dia sagrado na sinagoga para aprender de Jesus ou para observar? Eu me julgo uma pessoa que não tem condições de anunciar o Evangelho, ou eu me julgo uma pessoa completamente em condições de anunciar o Evangelho, mas não anuncio? Eu vou orar por você, irmão. Senhor meu Deus, Tu és o Deus das nossas vidas, o Senhor das nossas vidas, o Todo-Poderoso, aquele que revelou Jesus para nós, aquele que abriu as nossas mentes, aquele que curou os nossos corações, aquele que nos inseriu, aquele que nos tirou da margem. Deus, o Senhor sabe em qual margem nós estávamos. O Senhor sabe em qual margem nós estávamos. Na margem da prostituição, na margem das drogas, afastado de Deus, sem Deus no mundo, escória da sociedade, mas o Senhor nos escolheu e nos chamou e nos predestinou para darmos frutos. O Senhor nos chamou, nos escolheu para crescermos em Ti, Senhor. Então hoje nós abrimos a nossa mente, abrimos o nosso coração, nós nos deleitamos em Ti, Senhor, e Te pedimos, Senhor, nos abençoe e nos ajuda. Que a nossa mente saia daqui hoje entendendo a Tua palavra, mas mais do que entendendo, Senhor, praticando-a para a glória do Teu santo nome. Deus, nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, queridos. Vou passar aqui para o pastor Juliano. Aleluia. É muito interessante a reflexão que o Milton traz para a gente. E é muito importante. É mesmo? Não? É mesmo? Amém. O que eu vou falar está contando para mim. Que tipo de igreja a gente quer ser? Que tipo de gente a gente tem sido? É muito legal o olhar que Jesus tem para o outro. No meio de todos, Jesus encontra o que é excluído e o traz para o meio. Essa é a igreja que Jesus forma a partir do excluído. Jesus não busca, Jesus não deixou o doutor de lado. Se o doutor quisesse andar com Jesus, podia andar. Certa vez Jesus encontra com Nicodemos, homem que as pessoas tinham como culto. E Jesus passa uma noite conversando com ele. Aí Jesus começa a conversar algumas coisas do céu. Jesus fala assim: ué, mas tu tem que nascer de novo. Aí ele: mas nascer de novo é como? Ele: ué, você não sabe disso? Às vezes nós nos sentimos tão cheios de nós mesmos que nós não temos espaço para o que Deus tem para nós. E aí Jesus vira e fala assim: deixa eu pegar os pequeninos, os que não são, no 1 Coríntios capítulo do 13 lá, aqueles que não são, Deus escolhe os que não são, porque esses que se entendem não sendo, eles estão abertos para ser o que Deus deseja que eles sejam. E esse lugar é um espaço para mim e para você, que muitas vezes, a partir do olhar do outro, não existimos, mas que Deus nos encontra e nos diz: vem aqui para o meio, vem andar comigo. E quando nós recebemos esse chamado, como o Milton colocou, é importante que nós entendamos que esse chamado não é para que nós possamos ser por ser, mas ser para Ele, para a glória de Deus. Para sair lá fora e falar para as pessoas que não são. Eu também não era, mas Deus me chamou para ser. Vem ser comigo. Porque isso é a igreja de Cristo.
A igreja onde cada um pode ser o que Deus deseja que seja, a partir do talento que Deus te deu. Queria te convidar para algumas coisas. Quinta-feira, quarta-feira nós vamos ter, quinta, mas porque nós estamos fazendo uma mudança que o Rafael vai estar com a gente no encontro de casais com a esposa dele aqui com a Regiane, e ele trabalha e ele voltou a trabalhar essa semana. Então, essa semana, os casais vão encontrar na quarta-feira, e aí depois nós vamos encontrar na outra quinta-feira, nessa quarta e na outra quinta, porque na outra quinta vai ser a folga do Rafael, ou seja, vão ser 2 semanas diretas, para a gente, com o Rafael, e poder participar das nossas reuniões, ok? E semana que vem, não se esqueçam, a nossa reunião é pela manhã, porque é o primeiro domingo do mês. Todo primeiro domingo do mês nós nos reunimos pela manhã. E aí, tradicionalmente, você vem, nós vamos tomar um café junto, você traz alguma coisa, se você não tiver nada, você se traga, porque você é mais importante que o que você traz, e a gente vai tomar um café junto. E depois do café junto, aí eu pensei no nome para a gente pôr. Quem gostou da última vez que a gente conversou pelo domingo de manhã aqui? Vocês lembram do tema? Foi? Acho que o último foi pós-modernidade, se eu não me engano. E eu estou pensando que semana que vem a gente conversar sobre a humanidade de Cristo. E talvez a gente trabalhe na palavrinha hipostase. Aí vem cá que você vai saber o que é. Então domingo que vem, tomar o nosso café, depois nós vamos subir para cá para ter um bate-papo. Aí eu vou chamar esse domingo de manhã do café teológico, beleza? Vai ser um bate-papo que nós vamos ter sobre, todo domingo de manhã, sobre algum tema, e domingo que vem nós vamos ter esse bate-papo aqui. E na terça-feira, se você quiser, nós temos estudado na terça-feira. Terça-feira é estudo. Terça-feira nós terminamos o livro de Gênesis. Nós aprendemos umas coisas legais juntos aqui. Ontem eu estava conversando com um rapaz que está terminando o seminário. Quando eu comecei a falar o que a gente está aprendendo aqui, ele ficou doidinho. Ele, nossa, mas eu não aprendi isso lá, não. Essas coisas eu nem acredito. Eu falei, não, mas está não, porque meu pessoal também tem as coisas que eles não acreditam, não. Nós estamos estudando junto lá. E nós vamos começar essa terça o livro de Êxodo. E Êxodo é muito importante. Gênesis é fantástico, é talvez um dos livros mais importantes do Antigo Testamento. Nós vamos começar o livro de Êxodo, 8 horas. Não deixa de vir. Vai ser gostoso ter você com a gente. O Wilton, ele colocou assim, ó que bonito. Tem um testemunho para contar e esqueci. Aí eu vou chamar ele aqui para ele contar o testemunho. Nós temos tempo, graças a Deus, está tranquilo. Ele vai contar o seu testemunho e depois nós vamos pedir com a bênção apostólica. E lá embaixo nós temos um lanche hoje. Ah, tá! Nós temos um aniversariante aqui. 2. A verdade, queria chamar a Carla aqui, antes do testemunho dele, para deixar o Milton à vontade. Eu queria chamar meu primo aqui, o Wallace. Acabadinho. Quer dizer, que bênção, né? Tá bem. Chamar a Carla aqui. Então a Carla é hoje, né? É amanhã. Nós já cantamos parabéns, nós já comemos bolo. A gente já nadou, a gente já. Eu nadei. Você nadou, é verdade, só você. É verdade. Só as crianças adultas estão com medo. Isso, mas. E foi muito gostoso, agradecer o Wagner e a Leila pelo convite, passando um domingo, quem pôde ir, foi muito gostoso estar lá. E acho que na quarta ou na quinta a galera já tinha marcado para a gente cantar parabéns para ela lá, feito um bolo gostoso de chocolate em 3 camadas, com morango e um bacon com ganache. Ah, você não foi? Oh, que pena, gente. Eu queria que esse sentimento nascesse no coração de vocês. E tinha mexerica que foi colhida lá no sítio, na hora. Mexerica assim, você chegou e falava assim, ó, mexerica. Mas isso não foi bom, não. Foi assim. Né? Para fazer para as invejas das pessoas, lógico, foi
Não foi legal pra caramba a gente chegar, o Wagner é chato, porque o Wagner não deixa de servir carne hora nenhuma. Aí a carne acaba, o Wagner quer mais carne na gente. Toda hora carne, linguiça, e depois asinha. Então assim, não foi legal. Wagner bacalhou, né? Toda hora, gente. Gente lá querendo emagrecer e tal, nutricionista do nosso lado, com aquela parte, com aquela, e ele deixou por último. Ô Senhor, não pode fazer inveja não, longe de mim. Com aquela tela daquela gordura. E o caldo de cana? Oh meu Deus, tinha um caldo de cana que foi moído na hora, gelando lá, suco de mexerica. Pegou a mexerica do pé, vamos fazer suco. Mas não foi legal, assim, eu não gostei, não achei, não foi bacana, a gente não comeu direito, assim, estou falando isso aí, mas tá, e tal, depois a gente ficou jogando bola, os meninos ficou na piscina, mas assim, da próxima vez, fiquem tranquilos, eu não preciso de esforçar para não, porque não foi assim, foi mais ou menos só. E teve um aniversário com bolo e ganache. No meio do bolo, eu nem sabia que era ganache, mas eu comi igual o bolo. Você não sabe, mas você comigo. Queria te convidar para ficar de pé. E a gente orar por esses irmãos preciosos, pela vida da Carla, que tem sido um instrumento de Deus nessa igreja, pela vida do Wallace, que juntamente com a sua esposa, tem sido instrumento de Deus nas nossas vidas. Queria que você estendesse sua mão aqui para frente, para te agradecer a Deus pela vida deles. São pessoas fiéis. Hoje, quando eu saía de lá, eu e minha esposa comentávamos sobre o que a gente está vivendo, sobre o que Deus tem feito, sobre as pessoas que Deus tem trago no nosso meio. E a gente falou o nome de todo mundo e não tem como deixar de citar esses dois, que são presentes de Deus. Pai, nós queremos te agradecer muito, Senhor. Muito pela vida da Carla e pela vida do Wallace. Quero te agradecer, ó Deus, pelo que temos vivido, pela comunhão, pelo partir do pão, ó Deus. Quero te agradecer, ó Deus, porque essas pessoas, ó Deus, são igreja conosco e a partir da experiência e do testemunho delas, nós crescemos no Senhor. Amém. E nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que nos abençoe em todas as áreas da vida. Ó Deus, assim como o Wilton pregou essa noite, os faça instrumentos do Senhor para a edificação do seu corpo. Faça instrumento do Senhor para a edificação da sua família. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que os abençoe, ó Deus, com toda a sorte de bênçãos, que os use poderosamente. Porque nós, como servos do Senhor, essa é a nossa oração. A nossa oração não é pela riqueza, a nossa oração não é pela fama, a nossa oração não é pelo status. A nossa oração é para sermos usados pelo Senhor. E eu sei que eles são servos do Senhor. E eu te agradeço, Senhor. E nós, como igreja, ó Deus, nos sentimos felizes de participar dessa data tão especial junto deles. Pedimos ao Senhor que nós, como igreja, nos ensine, ó Deus, a amá-los como o Senhor nos ama e a nos doar como o Senhor se doou por eles. E que o Senhor continue a ser engrandecido na vida dos teus servos, para a honra e glória de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém. Jesus abençoe. Amém. Amém. Rapidinho, queridos, Eliane me lembrou ali, eu tinha esquecido, por isso que eu coloquei esqueci, quero ter contado antes de passar para ele, para não ter esse atrapalho. Mas eu e Eliane, nós viajamos semana passada, final de semana passada, não sei se os irmãos todos sabem, mas a gente não estava nem aqui presente no grupo, a gente estava viajando, fomos passear na casa da irmã dela, que era noivado sofrendo na fazendinha de morango lá. Mas aconteceu algo lá que foi algo que mexeu muito com nós. Oi? Tá? A esposa Quarta-feira vocês vêm. O Davi, em um certo momento, ele estava brincando, lá tinha uma parede no sofá, ele veio correndo e pôs a mão na parede do sofá e jogou as pernas para cima. E nisso ele rodou e bateu com a cabeça no chão. Na hora que ele bateu com a cabeça no chão, ele bateu desacordado. Aí eu, na hora que eu vi, o sentimento que eu tive foi esse: meu querido morreu. Ele estava com as pernas encostadas na barriga
com a cabeça no chão, com o olho regalado, assim, ó, estático. Aí eu fui gritei, Davi, umas 3 vezes, Davi, Davi, e eu acordava, balancei umas 4 vezes, ele não estava respirando. Aí eu, Davi, balancei, mas que eu apertei ele assim, ele, que foi, pai, me xingando, sabe? Eu disse, nossa, graças a Deus. Mas o sentimento, eu nunca perdi alguém próximo demais, mas o sentimento de perder alguém eu tive por segundos. E aí eu fiquei colocando gelo e tal, aí esperei um pouquinho para ver. Tinha uma enfermeira lá na casa, ela falou que a gente tinha que só observar um pouco. Daí a pouco ele vomitou. Aí, na hora que ele vomitou, ela falou assim, olha, tem que ir com ele para o hospital. Aí a gente foi para um hospital lá perto, não tinha hospital particular, ele tem convênio, mas não tinha. E o médico não tinha nem equipamento para olhar direito, falou para a gente não voltar porque a gente não podia, a gente tinha que ficar 8 horas de observação. E aí nós resolvemos voltar assim mesmo, a viagem inteira correndo, pacas, né? Não, foi eu mesmo, corri pacas e fazendo ele ficar acordado até chegar em Belo Horizonte. Chegou aqui, a gente fez uma ressonância, uma tomografia, né? Uma tomografia, raio-x e tal, e não tinha constatado nada. É só para a gente entender como um livramento de Deus. E o sentimento que eu tive assim na hora de perda foi muito difícil. Eu acho que agora eu consigo entender quando alguém perde alguém. Mas, né, porque é muito difícil. Mas era só um testemunho em breve, né? Pode dar isso. Amém, querido. Isso é forte, né? Passar por essas coisas mexe com a gente, Tá mexe com a nossa vida. Tá acabando aí. Desculpa. Tá acabando lá. Tá. Pode ficar de pé, vamos terminar agora. Foi muito gostoso aprendendo do Senhor. Terça temos reunião, quarta-feira nós temos os casais aqui. Não esqueça dos paparicos, quem está vindo sabe o que é. Quem não veio, venha essa quarta, faça o esforço, chama a sua esposa. Nós estamos sendo muito edificados. Foi muito gostoso, Pai. Muito bom estarmos diante do Senhor, aprendemos da Tua palavra e recebemos da unção do Teu Espírito. Pedimos ao Senhor, Deus, que nos dê uma semana, Deus, cheias de Cristo em nós e a partir de nós que Cristo alcance outras pessoas, através da nossa palavra e através do nosso testemunho. Pedimos ao Senhor, Deus, mais uma vez pelos aniversariantes. Muito obrigado por tê-los no nosso meio. Nos deu, a Deus, uma noite onde possamos refletir e meditar em tudo que ouvimos, para que o que ouvimos se torne verdade dentro de nós. Abençoe a Leila e o Wagner, a Leila e o André que estão vindo embora para casa, que estão de férias. Ó Deus, e aqueles irmãos que por algum motivo não puderam estar presentes, que de alguma forma eles possam ter estado em família, terem sido agraciados pela unção do Teu Espírito. Que a graça de Deus Pai, que as doces consolações do Espírito, que o amor inconfundível de Jesus esteja em nós para todo sempre. Amém. Jesus te abençoe.